gostaria de iniciar aqui a pregação dessa palavra hoje, dizendo assim, é quase que uma pergunta: se o maior milagre da sua história começasse com algo muito simples, que quase passaria despercebido, e se o milagre que você ainda nem imagina estivesse sendo preparado, não por um grande pedido nosso, nem um propósito, mas por uma decisão silenciosa de vida. Decisão silenciosa de fé. Sendo assim, eu te convido a ler comigo e junto na exposição desse texto que nós vamos ler agora, aprender mais com mais uma mulher. Como o pastor já colocou, tivemos várias personagens aqui, cada uma com uma personalidade, mas ao mesmo tempo todas se juntavam, e aí a gente ia recebendo o que a pastora falava. Ligou na quinta com a Bruna, e depois a nossa pequena veio à noite também, aleluias. Na quinta não foi diferente quando foi falado de Ana. E esse texto, igreja, particularmente, fala muito comigo. É um texto muito rico, aleluia. Vamos ver isso agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu digo que ele fala muito comigo hoje pela manhã, porque tivemos uns dias muito difíceis de enfermidade dentro da minha casa, na casa da Isabela, na casa dos sogros dela. E foram dias muito difíceis a ponto de nós não nos falarmos sobre palavra, sobre como que estava a minha preparação, o estudo. E hoje, quando ela perguntou logo pela manhã, quando ela chegou, ela falou: mãe, qual é a mulher que você vai falar? Eu, filha, é a Sunamita, aleluia. Aí ela falou: mãe, é a sua história. Eu falei: sim. Por que a sua história? O pastor, com muita delicadeza, né, irmãos, ele sempre nos cumprimenta, na maioria das vezes, lógico. E quando ele pega na nossa mão, ele diz assim: vai tudo bem? Tá tudo bem? E às vezes eu falo para ele: vai tudo bem. Agora eu te pergunto, e aí? Vai tudo bem? Vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem com seus parentes, com seus filhos? Aleluia. De repente pode ser que não vá tudo bem. E nós vamos aprender isso hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, por gentileza, que os nossos amados colocassem aí somente um versículo de início. 2 Reis, capítulo de número 4, e te convido também, igreja de Deus, você também que está aí na sua casa, nos assistindo, nos acompanhando, não deixe de compartilhar esse culto, não deixe de curtir, de comentar, aleluia, porque nós entendemos que dessa maneira, igreja de Deus, eu fico vendo assim, o número que está aqui hoje. Você já imaginou se cada um de nós, em um minutinho, um segundo, entrasse lá no YouTube, né? Fizesse ali, ó, glória a Deus, desse uma curtidinha. Quantas pessoas que nós temos aqui hoje, mais ou menos, pastor Cláudio? Número bom, né? Temos um número bom, porque assim, irmãos, nós vamos alcançar vidas, que é um dos nossos propósitos, alcançar a vidas. Então vamos lá. Em 2 Reis, vamos ver se o óculos funciona, onde diz assim, capítulo de número 4, verso 1. Certa mulher, estou com a Bíblia aberta, Isabel, eu não vou enxergar, então nós vamos aqui, 4:25. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso aí, os santos ajudam com glória a Deus. Diz assim o número 25. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse
a Gease, seu moço, seu ajudador: eis aí a sunamita. O 26 eu ainda vou ler. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Algumas traduções dizem somente tudo bem e ponto. Agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, na exposição desse texto que eu gostaria de fazer para nós, porque a palavra também fala comigo, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, ela vai marcar um tempo ali de muita instabilidade e incertezas espirituais. Existia ali uma pequena cidade chamada Sunem, por isso sunamita. Não era um centro religioso importante, nem era conhecido por seus grandes acontecimentos, mas foi ali, naquele lugar, que Deus decidiu escrever uma história tocante, de fé, de sensibilidade do Espírito Santo e confiança silenciosa. De repente hoje esse lugar pode ser a tua casa. De repente hoje esse lugar pode ser a sua, aleluia, família. Onde o Senhor vai olhar, vai ali direcionar algo de muito especial. No centro dessa história nós vamos ali ouvir falar de uma mulher comum. Não é dito o seu nome, como nós já dissemos, somente sunamita. Vivia ali com seu marido, conforme as escrituras vão nos dizer que ele já tinha ali um avanço de idade. Numa casa confortável e numa casa bem, com muita estabilidade. No entanto, nela havia algo que às vezes, muitas vezes nos falta. Aleluia. Um discernimento espiritual e um coração doador. Amém? Existia isso na vida dessa mulher. Como dissemos, um tempo marcado por instabilidades, incertezas espirituais, e a presença do homem de Deus ali naquele lugar trazia esperança, trazia temor àquele povo que estava frágil, sofrido. Passaram ali por várias situações de idolatrias. Há quem diga, irmãos, aleluia, Elias, tudo o que aconteceu com Elias. E ali, irmãos, aleluia, foi quando a sunamita se atentou para aquele homem de Deus, por nome Eliseu. Em sua constância, indo e vindo e servindo a Deus. Eu paro aqui porque eu escrevendo essa palavra, eu me lembrei, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, que Eliseu, e quem sabe ela se lembrou também disso, quem sabe eu acredito que sim, muitas histórias. Eliseu foi ali um discípulo de Elias. Aquele homem que pediu ali, Eliseu, ele foi atrás de Elias. Eu não sei se você conhece a história, relatado lá em Reis. Elias também em Reis. Eliseu, ele vai atrás do profeta Elias, quando ele descobre que Elias ia ser tomado por Deus. Ele falou: o quê? O meu Senhor? Não, eu preciso estar com Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso aproveitar, aprender. Ele era discípulo, ele queria andar lado a lado, ano do discipulado. Ele queria andar lado a lado, ano do discipulado. Com quem será a igreja de Deus que nós temos procurado andar? Quem nós temos chamado para o nosso lado, para que nós venhamos juntos aprender e trocar experiências. Louvado seja o nome santo e verdadeiro do nosso Deus, aleluia. E ali, irmãos, ela foi vendo e reconhecendo quem era
aquele homem, aleluia, discípulo de Elias. 2 homens considerados importantes profetas do Antigo Testamento, junto com outros também, Samuel, Natã, porque nós sabemos que o Velho Testamento, ele é dividido entre as leis, os profetas, né, e tudo mais. O homem que, quando soube que Elias seria tomado ao céu, não deixou Elias, ficou ao seu lado. E ele insistiu ali pela porção. Ele não queria aquela porção de Elias, no caso aqui Eliseu. Ele não insistiu naquela porção dobrada do Espírito Santo, irmãos, porque ele queria ser o melhor, ou porque ele queria se achar superior a Eliseu. Não. Ele queria a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, porque ele queria fazer mais. Ele queria dar continuidade na obra de Deus, porque ele acompanhou aquele homem. É como nós olharmos para um casal escolhido por Deus. É como nós olharmos por uma moça, um rapaz que está ali, um voluntário, servindo ao Senhor. Eu vou querer colar. Eu falei, eu preciso descobrir por que tanta simpatia, por que tanto amor, aleluia. E foi isso, louvado seja o nome santo do Senhor, que aconteceu. E quando eu ainda falava e escrevia sobre Eliseu, eu me lembrei que esse ano, igreja e líderes, nós tivemos aqui uma mentoria, através da vida do nosso pastor, sobre a liderança dele. E o nosso pastor, como de costume, pediu que nós anotássemos, porque ele nos ensina, né? Escreve, fica mais fácil. E eu aprendi isso com ele. E aí ele falou, eu vou passar para vocês uma frase, ainda falando do posicionamento do profeta Eliseu. Nós já estamos chegando em Sunamita. Aí o pastor Cláudio disse assim, o carisma, ele atrai, né? Eu vou ser simpática, sorrir, tá? Mas, aí diz assim, o carisma atrai, mas o caráter que mantém pessoas ao nosso lado. Você entende assim? Aleluia! Que o carisma ele pode atrair muita gente, mas de repente quando aquela pessoa vira as costas, se esconde. Eu não sei mais qual é o caráter dele, mas quando nós conhecemos o caráter daquela pessoa, as pessoas se achegam. Aleluia! É o que nós temos visto nesse lugar. Foi então que com muito tato, a hora vai embora tão rapidinho, e respeito, imagino eu, que ela chegou ali até aquele profeta, sem intenção nenhuma, de receber nada em troca, e assim ela foi. E aquele homem e ofereceu a ele ali, de início, comida e ali um pequeno descanso. E assim foi, aquele homem sempre encontrava naquele lugar alimento e descanso. Glória a Deus. Mas com o passar do tempo, ela entendeu que ela podia fazer mais. Como nós dissemos, era uma mulher de posses. Ela tinha condições. E ela entendia que aquilo não era só para ela, e para o seu marido. E ela vendo o posicionamento daquele homem de Deus, eu vejo que ela diz assim, eu posso fazer mais, eu posso ajudar. E quando eu escrevi a igreja, eu me recordei que há 2 domingos atrás, eu não estava aqui, e mesmo assistindo em casa, o Espírito Santo de Deus tocava ali no coração do nosso pastor, para fazer um chamado para uma missionária nossa aqui da igreja, através da assistência social. Mas aí foi chamado a igreja, e vimos muitos corações serem movidos pelo servir a Deus, porque estava dando aos pequeninos do Senhor. E isso, irmãos, aleluia, ela o fez, não para impressionar, mais uma vez eu digo, seus vizinhos, nem buscar recompensa, mas sim para fazer o que ela mais sabia, a hospitalidade. O que melhor você pode fazer hoje na casa de Deus? O que melhor você pode fazer?
Às vezes você sentadinha aí, eu vejo as nossas queridas irmãs ali, sentadinhas, e quando a gente chega, elas já sorri pra gente, a Odete, né? Já sorri pra gente. Ah, não tenho mais idade, não posso fazer nada. Pode sim. Você vem até a casa de Deus e você abraça, você cumprimenta, você dá um aleluia, você dá um glória a Deus, e você está fazendo algo, irmãos, aleluia, para o reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vejo aqui que essa mulher, ela entendia já do versículo bíblico, que muitas vezes alguns de nós usamos aqui na hora do ofertório. Melhor é dar do que receber. Amém? Eu quero profetizar para você nessa manhã. O Espírito Santo, está escrito aqui não. O Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer nessa manhã: melhor é dar do que receber. Se porventura hoje você está recebendo, profetize, peça, fala: Senhor, eu quero viver a tua palavra. Senhor, eu quero dar, porque a tua palavra me garante que é melhor eu dar do que receber. Não é vergonhoso? Não, não é. Há momentos nas nossas vidas que nós passamos por momentos que nós só recebemos. Mas nessa manhã você pensa: Senhor, eu quero dar, como aquela mulher doou para aquele homem de Deus, aleluia. E aí nós vemos aqui, meus queridos, versículo de número 9 e 10, por gentileza, se vocês puderem colocar, para que a igreja vá conosco. Mas aí um pouquinho antes eu quero dizer para vocês, que nesses versículos, ela foi consultar o seu marido. Acho que aqui a gente já começa a aprender alguma coisa também, né? Nós mulheres. Ali ela foi consultar o seu marido. E aí no versículo 9 vai dizer assim, 10. Ela disse ao seu marido: veja que esse homem passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Era tudo o que ele precisava. Não existiam os carros de fogo que nós temos hoje, os Uber de fogo, os motor Uber. Não, irmãos, eram sandálias ali, e nem todos tinham sandálias boas de couro, e eles andavam muito. Então aprove o Senhor tocar no coração daquela mulher, porque o olhar dela, a sensibilidade dela, alcançou a necessidade daquele homem, e ela disse: por que não fazer, não é verdade? E tudo começou ali com um coração pronto a servir e uma fé silenciosa. Não havia luxo, nem ostentação, mas sim reverência e o amor de servir Ele naquele lugar. O lugar ficou pronto, né? Ela falou com seu esposo, houve uma concordância, o lugar ficou pronto, e aquele gesto, Eliseu compreendeu que aquele gesto não era uma mera cortesia, igreja de Deus, porque o Senhor, irmãos, Ele sabe. Olha a viúva, irmãos, aqueles fariseus, aquele povo dando e mostrava a viúva ali, quem sabe, conjecturando, eu não sei se ela contou o seu saquinho, só tem uma, mas eu vou dar, pai, é para a tua casa, porque ela foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, porque é isso que nós temos aprendido aqui neste lugar, através deste homem de Deus, aleluia, quando vem falar do ofertório também aqui neste lugar, que ele não pede,
mente, mas Ele quer que o seu coração seja exercitado de fé, de voto, de oração, né, irmãos? Aleluia. Ele quer movimentar a tua fé, o teu desejo na presença de Deus, de ser um verdadeiro adorador através da sua oferta. Porque o dízimo, nós estamos devolvendo o que já foi nos dado, não é verdade? Mas oferta não, aleluia. Temos aí um país que eles vêm, né, irmãos, cantando, dançando, alegrando, aleluia, porque eles têm para dar, eles têm para oferecer como oferta naquele dia, aleluia. Então ele percebeu que aquele gesto, ele ultrapassava toda a cortesia. Para ele verdadeiramente havia ali um coração, mais uma vez, estamos repetindo muito isso, um coração doador, que o levava a servir tanto com zelo, sem buscar nada em troca, apenas servir e não ser vista. Ali se tornaria um lugar de refúgio e de paz em meio a tempos difíceis para aquele homem de Deus. Até Geazi, o moço, percebeu e quase cantou: como é diferente este lugar. Só que ele não cantou, parou igual estou parando agora. E quando nos versículos 11, 12, 13, vão nos dizer assim, vamos lá, meninos? Um dia, vindo ele parar ali, observando também aquela mulher. Que o nosso Deus, igreja, é um comparativo, vocês entendem? Eliseu, ele representava ali o próprio Deus. E ali, irmãos, ele também observava. E o nosso Deus também tem nos observado. O que será que nós temos feito para o adorar? O que será que nós temos feito para servi-lo? Aleluia. Então no versículo de número 11 vai dizer assim: um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor, ou ao rei, ou ao comandante do exército? Sabe que ela responde: habito no meio do meu povo. Tipo assim, acabou. Habito no meio do meu povo. Perceba que ela diz esse habito no meio do povo, como se ela dissesse: para mim já está tudo bem, eu não preciso mais de nada, estou no meio do meu povo, estou com o meu velhinho, né? Não me falta nada. Mas o texto, versículo de número 14, 15 e 16. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-o. Chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse o profeta: por esses tempos, porque ele era a boca de Deus. Ah, aleluia. Aleluia, a boca de Deus. Disse o profeta: por esses tempos, daqui 1 ano abraçará um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Só que, meus irmãos, eu tenho algo aqui que eu digitei, que eu quero dividir com você. Quando você tem uma semeadura, e esse era o caso dessa mulher no ministério de Eliseu. Então quando você planta, quando você tem uma semeadura, Deus não vai te dar opções, Ele vai te dar colheita. Ele vai te dar colheita. Você não poderá dizer não, porque você tem plantado, você tem adorado, você tem servido, você tem deixado
deixado muitas vezes a tua casa, o teu lar, aleluia, sabendo que sempre com muita sabedoria, para estar adorando ao Senhor, servindo a Deus, aleluia. E o Senhor, com uma palavra dele nos garante, Ele não vai deixar você se despedir com as suas mãos vazias. E que pela sua fé, aleluia, você possa crer assim nessa manhã. Você tem plantado? Se não, plante. Plante. Comece a plantar. No versículo de número 26, disse assim o profeta, né? Por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçará ela. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Geazi já tinha dito a ele que o marido era avançado em idade. Nós vemos aqui que nessa época, a igreja de Deus, o homem que já era avançado de idade, se ele porventura viesse a morrer e não deixasse filhos, aquela mulher perderia toda a sua herança. Então aqui a visão do homem de Deus, ele já vai vendo lá na frente, e entendendo por que o Senhor, aleluia, o Senhor manda dizer nessa manhã, Ele está vendo lá na frente, mesmo que parece que você não tem se preocupado ou que tenha, Ele manda te dizer nessa manhã, Ele já está vendo lá na frente. Louvado seja o nome santo de Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, Geazi explicou ali, né? À noite a gente vai saber um pouquinho mais disso também. E aí Geazi falou para ele ali a situação daquela família. Naquele momento ela estava sendo liberado uma profecia para aquela mulher. Nesse momento eu paro aqui um pouquinho para nos fazer lembrar do testemunho que foi lido pela nossa amada irmã Simone aqui na quinta-feira. O que aconteceu na quinta-feira retrasada, para chegar na quinta-feira passada aqui um testemunho, foi dito ali algo profético. Deus conduziu o coração do nosso pastor para ministrar algo para a igreja. Havia aqui um casal por nome Felipe, não tem o nome da esposa, por nome de Felipe, ele com a sua esposa. E ele disse que naquela quinta-feira, quando foi lançado, irmãos, aleluia, eu falo muito aqui com as meninas, com os irmãos que vêm no Peniel, às quartas, às 8 da manhã, que nós temos que ficar ligados ao tempo todo. Porque de repente, igreja de Deus, na hora da bênção apostólica, você pode ser também abençoado. Você pode receber, porque eu já recebi. Na hora que outrora meu pastor Paulo Sierra, ele ministrava ali uma bênção apostólica, e eu precisava de algo da casa de Deus. O Senhor, eu recebo. As minhas mãos não foram assim, porque eu falei, Senhor, eu estou recebendo e eu sei que é grande. E verdadeiramente foi grande. Então, irmãos, nós precisamos estar ligadinho. Seja nos louvores, seja na hora do ofertório. Meu Deus, quantas vezes somos abençoados por palavras ministradas aqui na hora do ofertório. E aí eu vejo, irmãos, que através daquela palavra profética que o pastor enviou para nós, aquele homem, ele tomou posse da vitória. E na quinta-feira eu falei, opa, que eu também vou nessa. Aí virei para ele e falei, filho, Deus te abençoe, eu estou tomando posse também. Coisa linda, mesmo antes de saber que era ele. Através do testemunho eu fui ouvindo, e o nome do Senhor foi glorificado, e eu fui tomando posse. Aí vamos lá. Sunamita, depois de toda aquela promessa, ela volta à sua rotina. O tempo obedecia a Deus. Conjecturando, a barriga dela ia crescendo, o corpo ia mudando, a promessa bateu na porta. A promessa chegou, aleluia. Ela vai chegar, não duvide. Como aquele povo em Atos dos Apóstolos, eles oravam em favor da libertação de Pedro, ali preso, irmãos, aleluia, naquela prisão com 4 quaternos. Então quer dizer, diz
16 soldados, a igreja estava ali reunidas na casa, e eles oravam. E quando aconteceu tudo aquilo, e Pedro chegou, bateu na porta, é um fantasma. Ah, meu Deus, não estavam orando? Cadê a fé? Cadê a confiança? Então creia, irmãos, creia. O menino, irmãos, o tempo obedecia à promessa de Deus. A barriga crescia, o corpo mudava, o menino nasceu no tempo determinado. A casa não era mais silenciosa, não, agora havia choro, aleluia, agora havia choro. Havia risos, como o da vizinha agora, tac, tac, grita. É dessa maneira. O menino crescia, e o tempo que trouxe as promessas, também traria novos desafios. No versículo de número 18 vai dizer: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Aqui nós imaginamos que esse menino, estudando um pouquinho, ele tinha entre 10, 12, 13 anos, porque antes disso as crianças, os jovenzinhos não podiam ir para a agricultura, não podiam ir para o campo. Muitas vezes em uma história de fé, presta atenção, muitas vezes numa história de fé, o teste não vem antes. Às vezes a aprovação ela não vai te provar antes. Muitas vezes sim, mas nesse caso aqui a aprovação ela veio, ela viria depois. Me lembrou muito de Abraão, que foi pregado há pouco tempo aqui através do nosso pastor. Então imaginamos que ele tinha entre 10. No versículo de número 19, disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço, lembra? Promessa, cresceu. E agora ele diz: ai, minha cabeça. Então ele disse ao moço: leva a sua mãe. Eu não sei o que ele pensou na hora. Se a criança estava com um pouquinho de preguiça, se ele queria ir embora, se ele estava inventando. Eu não sei qual foi o posicionamento daquele homem, mas eu vou deixar para a forja. Quem sabe um dia, né? Alguém da forja vem aí e mostra e trabalha com os homens de Deus. Posicionamento de homem com suas mulheres. Aí ele falou: leva para a mãe. Levou a sua mãe. De repente, quem sabe, achou que era alguma bobeira ou desculpa para ir embora. 20. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia. E o que aconteceu? Morreu. Agora essa narrativa toma um peso grande, um peso emocional muito grande. A promessa retornaria de onde ela havia nascido, na porta do quarto do homem de Deus. Naquele momento ela entendeu que o seu filho estava morrendo, ou seja, ele estava indo embora. Irmãos, eu já passei por essa experiência. O meu filho Lucas, quando tinha 3 anos, um pouco antes nós mudamos para cá, e eu congregava em Mauá. E um dia lá nos congressos da vida, quando nós viemos, quem nos trouxe, abriu todos os vidros, o Lucas com 2 anos e meio, e eu percebendo, mas vocês sabem que eu falo, né? Mas naquele momento eu me constrangi, mediante a pessoa que estava ali dirigindo, eu não consegui pedir para ele: meu querido, abaixa um pouquinho o vidro. Resumindo, o Lucas adquiriu ali uma bronquite asmática. E entre idas e vindas, teve um dia que ele parou. Eu trabalhava na Unimed, e ali ficou internado num hospital, Santa Maria Joana, se eu não me engano, lá em São Paulo, numa UTI. E chegou um dia, irmãos, que eu vi o médico entrando ali, e ele fez assim com a cabeça, porque o meu filho já estava com todos os equipamentos naquela UTI, e eu não via a respiração do meu filho. E por um instante, igreja de Deus, saiu do Lucas
mãe, ele já foi, né? Foi trabalhar, bichinho, ainda bem, senão depois em casa ele ia falar: mãe, me salva. Foi essa palavra do meu filho com quase 13 anos. Mãe, me salva. Então imagino aqui agora essa mulher. Irmãos, nós vemos que viúva, a mulher quando perde o marido, viúva. O marido quando perde a mulher, viúvo. E o que mais que nós temos? Os filhos, né, quando perdem, se tornam órfãos. Mas e uma mãe? E uma mãe quando perde um filho? Qual é o nome dado para essa mãe? Não sei, depois se você souber, você me fala. Naquele momento ela entendeu que seu filho estava morrendo. Ela sustenta aquele menino no seu joelho. Lembra que nós lemos versículo 20? Ele tomou e a levou a sua mãe, parte A, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Eu não sei se antes de tudo isso ela pegou aquele menino, conjecturando, pegou aquele menino, balançou a cabecinha dele, tem alguma coisa, tem algum machucado. Eu não sei se ela fez como no hospital, existe triagem, olhou uma coisa, olhou outra, vai ali, fica de pé, menino senta. Não. Eu só sei, irmãos, que chegou um momento que ela pegou aquele menino e sustentou aquele menino no seu joelho. Diga nessa manhã, joelho. Diga de novo, joelho. Irmãos, eu sempre tive uma dúvida referente, precisamos caminhar rápido. Eu sempre tive uma dúvida referente a esse versículo, quando é falado de joelho. E aí, sem pretensão nenhuma, somente para tirar uma dúvida pessoal, eu corri ao homem de Deus, Cláudio Figueiredo. E aí, irmãos, naquele momento que o pastor me deu ali uma resposta, foi descortinado por completo. Se existia em mim sobre aqueles joelhos uma dúvida naquele momento que eu ouvi o áudio do pastor Cláudio, acabou todas as minhas dúvidas. Naquele momento foram abertos os meus olhos. E ele falava: joelho, missionário, é sustentação, é movimento, é equilíbrio, é articulação. Mas aí depois ele começou a caminhar para o lado espiritual. E eu quero parar aqui um pouquinho, porque eu não posso, irmãos, terminar essa pregação, porque eu não sei nem se eu vou chegar até vai tudo bem. Eu não posso deixar, irmãos, de falar o que o Senhor mandou entregar hoje para a igreja, para a CNV. Nos joelhos, antes de dar continuidade no momento em que aquela mulher descia as escadas, né, para falar vai tudo bem ao seu marido. Esse colocar nos joelhos aponta para a oração, né, missionária Selma? Joelho, flexão, se lançar, oração. É visto que o nosso amado apóstolo Paulo, ele vai dizer, vamos lá, meninos, em Efésios 3, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, Efésios 3, 14: por essa causa, eu me ponho de joelhos. Não tem problema. Vê se você consegue. 1 Reis 18, 42. O mesmo Elias que antecedeu aqui a esse profeta Eliseu, ele também vai dizer, irmãos, depois de todo aquele movimento no capítulo 18, né, que ali o chão se lambeu e foi eliminado todos aqueles profetas de Baal, e depois que aconteceu tudo, a palavra de Deus em 1 Reis 18, 42 vai dizer assim: subiu Acabe, para quê? Comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, olha isso, novidade de vida, encurvado na terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. Aleluia! Diga para o seu irmão aí, na frente, do lado:
não tire do joelho. Deixe no joelho. E se você ainda não colocou em seu joelho, coloque em seu joelho hoje, em nome de Jesus, aleluia. Ocorre que quando aquela mulher sustenta aquele menino nos seus joelhos, ela ativa ali, vamos correr, o mundo espiritual. Naquele tempo de joelho, ela desenvolveu o seu equilíbrio emocional. Porque ela tinha uma jornada a ser feita ainda, que nem ela mesma ainda sabia. E nessa manhã aqui o Espírito Santo de Deus quer aplicar isso na minha e na tua vida. Tempo de joelho, igreja, eu obtenho equilíbrio emocional. Eu consigo pôr ordem em meus pensamentos nesse tempo de joelhos. Tempo de joelho, igreja, eu adquiro relacionamento com Deus. Tempo de joelho, eu ativo, olha isso, o mundo espiritual nas regiões celestes. Você consegue entender? Lembra Daniel? Daniel ali, campanha, vamos começar o jejum aí por esses dias, hein? Daniel ali, irmãos, aleluia, e orando, e existia ali uma guerra muito grande. Igreja, não tenha pressa de tirar do joelho. Não tenha pressa, aquela mulher, ela não teve pressa, porque ela entendeu que enquanto ele estivesse ali no joelho, seria o tempo dela estar pensando, seria o tempo dela saber o que ela iria fazer. Aleluia. Você pode até me dizer, mas missionária, ele estava no joelho, mas ele morreu. O que fazer? Aquele tempo foi suficiente para ela saber que mesmo existindo ali uma morte, ela servia a um Deus de ressurreição. Um Deus, aleluia, que pode todas as coisas, louvado seja o nome santo do Senhor. Subiu ela, aquele quarto, naquela cama, fechou ali aquela porta e saiu. Nesse fechar a porta, ela demonstrava ali que seria agora ela e Deus. A fé silenciosa daquela mulher, mais uma vez, irá aparecer. Existe um livro, irmãos, que eu estudando, eu vi ali, Alimento da Fé, de Kenneth Hagin. Aí eu pensei, as misericórdias de Deus, elas se renovam a toda manhã. E aí eu vejo que a fé daquela mulher, porque existia um alimento constante da fé dela. Então toda manhã, diz a missionária Isabel, aleluia, e não a palavra, que ela se alimentava daquela fé. Não saiu gritando, nem se desesperou, nem colocou a culpa em ninguém. Eu não pedi nada, quem sabe? Não saiu, não. Ela saiu concentrada, equilibrada, feito uma lady. Oi? Filho morto, situação de uma promessa, e ela sai desse jeito. Por que será? Equilíbrio, relacionamento, joelho, aleluia. Porque antes ela teve tempo no joelho. Chamou seu marido ali e mandou preparar a jumenta, um moço. Ela sabia para onde correr, igreja. Ela não era uma perdida, é como hoje eu e você. Se nós precisarmos de uma ajuda, nós sabemos a quem procurar. Temos aqui pastores, aleluia, líderes, orientadores. Você, meu jovem querido, minha jovem, não perca a oportunidade de procurar a sua liderança. Não perca a oportunidade de falar com o seu pai, com a sua mãe, de pedir orientação para os mais experientes e não para os moços, né? Como nós já sabemos nas escrituras é disso. Vemos no versículo 25, ela parte ao Monte Carmelo e encontra o homem de Deus. Então, igreja, no sentido figurado, vamos caminhar agora para o final dessa palavra e para o final desse texto. A fé dessa mulher agora vai ser mostrada como um combustível para essa caminhada. No versículo 26, corre ao seu encontro e diz-lhe:
ali o moço: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Esse tudo bem mostrava uma fé que não define a dor que ela estava passando no momento. É sobre isso, igreja. Esse tudo bem, está tudo bem, é crer no autor e consumador deste século, aleluia. Era uma fé perfeita, uma fé com certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ela entendia que aquele que prometeu, ele era fiel. Ele era fiel para cumprir, como está lá em Números, louvado seja o nome santo Deus. Sabemos que quando ela chega lá, ela conta tudo ao homem de Deus. O profeta ainda resolve mandar Geazi, porque tem coisa, igreja de Deus, que não é para você mandar, para você dar ordem, é para você fazer. Tem coisa que é para você fazer. Naquela jornada ali, o Eliseu entendeu que era ele que tinha que ir e realizar aquele milagre. Nós vamos ver nos capítulos que procede, porque não há mais tempo de nós lermos, que isso aconteceu. Eliseu entendeu que era ele que tinha que fazer. Aleluia. Seja como homem ou mulher de Deus, seja como sacerdote da sua casa ou como filho, Deus está esperando que você venha fazer, que nós venhamos fazer. Aleluia. E por fim, eu quero te dizer, assim como a sunamita recebeu o seu filho de volta, nós também recebemos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, aleluia, que nos dá esperança de uma nova vida, que possamos como a sunamita ter fé e ver o cumprimento das promessas de Deus, experimentar a sua graça, o seu amor, da vida eterna que Ele tem para nos oferecer. E essa é a palavra de Deus, igreja. Através da exposição desse texto, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele pode falar em teu coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós costumamos dizer: o que não foi falado através da minha vida, o Espírito Santo, Ele direciona, é como flecha. A palavra de Deus, ela vai, ela corta dos dois lados, aleluia. E eu tenho certeza que o que de repente eu não falei, o Espírito Santo de Deus testificou e falou na tua vida. Receba, aprenda como essa mulher, seja doador, tenha uma fé silenciosa. Há momentos que a nossa fé, ela vai dar umas explodidas, mas hoje o Senhor quis mostrar o poder da fé também silenciosa. Deus continue abençoando você. Deus continue abençoando a tua casa, a tua igreja, a nossa igreja, aleluia, e toda a tua família, em nome de Jesus.